Estamos agradecidos a Deus por estar convosco aqui através da TV Fé Perfeita 24 horas no ar, pelo site www.feperfeita.org.br e através desta emissora amiga que, nesta hora, leva até você o Evangelho de Jesus Cristo como Ele é. O Senhor Jesus Cristo vos abençoe e para mais este programa eu irei fazer a leitura aqui da Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pastor César, as Escrituras de São Mateus são claras em falar que nós teremos falsos ungidos e falsos profetas. E nós temos em São Lucas, capítulo 16, verso 16, saber que as Escrituras traz também fala que a lei e os profetas duraram até João. Então nós estamos vendo no mundo hoje muitas pessoas se levantar e trazer muitas verdades e coisas para os homens que estão enganando as pessoas e que podem ser considerados profetas, falsos cristos, e São Lucas dizer que a lei e os profetas duraram até João. Como fica a situação da Bíblia neste contexto? Há um conflito na Bíblia? Bom, João, amigo telespectador, para início quero dizer que não há nenhum conflito nas Escrituras. A Bíblia é harmônica, ela é uma harmonia perfeita do Gênesis ao Apocalipse. O que falta é entendimento para colocar as pedras juntas neste grande quebra-cabeça que é a Bíblia Sagrada, e para que possamos colocar, necessitamos do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. Usou, na verdade, 40 homens para escrevê-la, mas ele é o autor, ele é o mentor desta sabedoria que está aqui encadernada nesta biblioteca. A questão de São Lucas 16, verso 16, ou de São Mateus, capítulo 11, verso 13, que a lei e os profetas profetizaram até João. E depois, a pergunta que você fez é porque Jesus diz que surgirão falsos profetas. Veja, se nós olharmos as Escrituras e olharmos as coisas de uma maneira realista, vamos entender que se você não tem e não pode ter um falso sem ter um verdadeiro. Por exemplo, como é que você sabe que a nota de R$100 é falsa? É porque o Banco Central expediu uma nota de R$100 verdadeira. Então você primeiro tem que ter o verdadeiro para ter o falso. O que São Lucas e São Mateus está expressando é que a lei e os profetas da lei profetizaram até João. Porque depois de João veio Cristo, e Cristo é o profeta dos profetas. Automaticamente, em Cristo se estabelece a graça. O que é a graça? É o favor que nós não merecemos. A humanidade estava caminhando para o inferno, a sentença, o salário do pecado é a morte, ele veio e tomou os pecados da humanidade e recebeu o salário do pecado, que era a morte, morrendo em nosso lugar. Então isto é o que nós não merecíamos. Merecíamos pelos nossos atos, nossas palavras, nossas ações, o inferno. Mas ele, através da graça de Jesus Cristo, nos deu vida eterna. Então, depois da graça, nós encontraremos Jesus em diversas escrituras prometendo enviar profetas verdadeiros. A gente tem que começar por aqui. Por exemplo, em São Mateus, no capítulo 10, no verso 41, Jesus disse: quem receber um profeta
na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Isto prova que se alguém vai receber, então existem profetas verdadeiros. Depois, em São Mateus 23, verso 34, Jesus disse: Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis, a outros perseguireis. Então você vê que Jesus está prometendo enviar profetas. No livro de Atos, no capítulo 20, 21, nós vamos encontrar Paulo indo à casa do evangelista Filipe e ali pernoitando, e aparece ali um profeta que veio da Galiléia, cujo nome era Ágabo. Veja só, este é um profeta na graça. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, Paulo disse: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores e outros para profetas. Veja que nós estamos olhando aqui profetas no Novo Testamento, no ministério da graça. Automaticamente, o falso profeta seria aquele que destoasse, saísse fora das verdades que as Escrituras nos atestam. Primeiro, para conhecermos, irmão João e amigo telespectador, um falso profeta, nós primeiro teremos que conhecer o verdadeiro. Como é que é a ação, a característica de um verdadeiro profeta? Bom, primeiro, a palavra profeta no hebraico e no grego quer dizer um vidente. No inglês, no português, quer dizer um pregador. Ora, se a vidência, se uma visão não se harmonizar com a Bíblia, não importa de onde ela provenha, ela é falsa. Então, qualquer ensinamento que for contrário às Escrituras, não importa de onde ela esteja vindo, ela é falsa, porque a Bíblia é a bússola. A Bíblia é a carta magna. A Bíblia é a regra de fé. Então não existe aqui uma questão de acrescentar as Escrituras. Então eu quero começar aqui. Por exemplo, o falso profeta, o artigo definido o falso profeta e o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é Deus, porque é de Deus que emana as profecias. O falso profeta é Satanás, e é dele que emana o desvirtuar as verdadeiras profecias. Agora, aqui na terra, nós teremos o profeta verdadeiro, aquele que Deus sempre usou para um momento. Você vai ver que Deus sempre teve um homem em cada geração, em cada época. E tem também, paralelamente, falso profeta. Por exemplo, nós podemos tomar que na época de Jeremias havia um Ananias. Jeremias disse 70 anos de cativeiro. Ele disse, não, 2 anos de cativeiro. Quem era verdadeiro? Jeremias ou aquele que veio a profetizar o contrário? Você vai olhar nas Escrituras, quando Deus tinha um Moisés, tinha um Balaão. É sempre assim. Quando o próprio Jesus, que é o profeta dos profetas, estava na terra, tinha um Judas Iscariotes. Entende? Então, aqui nos nossos dias, como você fez menção, nós vamos entender e vamos ver o surgimento de muitos pregadores que são profetas, na nossa linguagem, no português. Sem falar naqueles que aparecem em movimentos religiosos no mundo, se intitulando como profetas vindicados para o momento. Por exemplo, nós poderíamos citar aqui alguns exemplos. Os adventistas, eles têm uma senhora como profetisa, não é? Os testemunhas de Jeová,
eles têm um senhor como profetisa. Os mormons têm um senhor como profeta. E tantos outros movimentos que existem no mundo. Agora, nós não desacreditamos que essas pessoas tiveram visões. José Smith diz que viu um anjo. A senhora White teve muitas visões. O Rússio, da mesma maneira. Agora, estas visões estão em harmonia com as Escrituras? Este é o ponto que nós estamos questionando. Porque se não tiver, é falso. Agora, você tem milhares de pregadores hoje também. E, se eles não falarem conforme a palavra de Deus, não importa se ele é da denominação mais antiga, mais moderna, a mais tradicional, se é pentecostal ou não, ali está, diante das pessoas, aquilo que você leu em São Mateus capítulo 24, verso 24, um falso Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido, e um falso profeta, ou seja, ele tem uma unção falsa para convencer as pessoas com um falso ensinamento para que as Escrituras se cumpram e eles sejam enganados. E a Bíblia diz, amigo telespectador, que só os eleitos não serão enganados. E por que não serão enganados é o questionamento a seguir. Porque, na verdade, os eleitos ficarão com o que está escrito, com assim diz o Senhor. Não se moverão nem para a direita, nem para a esquerda. Então, nós vamos observar que houve um homem que teve um ofício, um domínio tão grande do ofício profético no Novo Testamento, que veio depois de Cristo 16 anos, que foi Paulo. Ele escreveu o que nós estamos vendo se cumprir hoje. E assim diz o Espírito que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios que proíbem o casamento. Profecia. Disse: os filhos serão ingratos, obstinados, o povo terá comichões no ouvido, não vão querer a sã doutrina, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e isto tudo o Espírito estava falando do surgimento de falsos profetas. Nos últimos dias, falsos ungidos, pregadores. Na escritura que você leu de São Mateus 24, irmão João, sim, diz que eles serão operadores de sinais. Agora você pode constatar com seus próprios olhos. As pessoas não mais dirigem suas vidas pela palavra, mas sim por sinais. Por exemplo, e esta é uma maneira enganosa, as pessoas vão atrás de cura, de libertação, de solução de problemas, de melhoria de condição de vida, que estes operadores de sinais propõem fazer para as pessoas. E eles não percebem que eu não duvido de maneira alguma que esteja acontecendo sinais nestes movimentos encabeçados por estes líderes. Porque eu seria uma pessoa ignorante com relação às Escrituras Sagradas. Por exemplo, São Mateus capítulo 7. Jesus disse que naquele dia, quando for chamado para prestação de contas, então eles virão e, no Evangelho de São Mateus 7, verso 15, diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Em São Mateus 24, verso 3, Jesus, o verso 5, Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Aqui no Evangelho, no verso 22, São Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos. Ora, o que você vê hoje nos neopentecostais ou no pentecostalismo, eu profetizo sobre a sua vida. Nós ouvimos estas profetadas o tempo todo.
Eu profetizo, e profecias de bênção, de vitória, de soerguimento, de melhora financeira, de casamento, sabe? Só que eles nunca profetizam que as pessoas devem mudar de vida. Não é mudar de religião. Isto é um nojo. Isto é uma coisa imoral, a mudança de religião. Isto é um engano. Esta é uma falso ensinamento. Sair de um movimento sem reforma, que é o catolicismo, para ir para um movimento reformado, e não mudar a vida, não ter uma aproximação de Deus, é uma vergonha. Sair do movimento tradicional para um pentecostal é uma negação. Ou sair de uma denominação, mesmo para vir congregar com aqueles que dizem estar com a mensagem da hora, sem uma mudança de vida, é uma negação também. Então, nós precisamos observar que resultados está acontecendo na vida das pessoas. Não é resultados financeiros, não. Se a palavra de Deus está sendo efetiva e as pessoas estão mudando a vida por uma razão. Não é porque querem de Deus alguma benesse. É se querem realmente serem salvos. Você percebe que as pessoas não irão atrás de nenhum destes pregadores para se salvarem. Vão porque estão atrás de cura, de dinheiro, de melhoria de vida, de casamentos que fracassaram, de emprego, aí eles vão. Mas não por salvação. E para se salvar, meu amigo telespectador, não é ser membro de uma igreja. Para se salvar, precisa estar alinhado com a Bíblia Sagrada. Então, o falso profeta, ele engana tão sorrateiramente, operando sinais e chamando as pessoas, mas não tem objetivo. Quais são os objetivos? É lógico, a maior mentira que existe é 99% de verdade. Ou seja, eu tenho aqui um copo com água. Se eu colocar aqui uma gota de leite ou de café, essa água não é mais pura. Qualquer que adulterar as Escrituras, lugar de adúltero é no inferno. É óbvio que o diabo é um pouquinho mais inteligente do que muitos pregadores estão tentando passar para as pessoas, que ele é um burro, que o diabo é um cachorro vira-lata, que o povo pisa, é barata, que o povo mata com o pé. Não, o diabo é um ser inteligentíssimo. E ele induziu a maioria dos profetas, dos pregadores, para usar a Bíblia. Trechos isolados e dizer para as pessoas que isto aqui não mais interessa. Por exemplo, se você pregar a Bíblia como ela é, a sã doutrina, muito poucos querem. Aliás, eu já desafiei, se o grande profeta Paulo, tão citado, e disse, muito mais além do que pedimos ou pensamos, Deus nos dará, viesse na maioria das igrejas que citam estas escrituras, ele não seria aceito uma só noite. Paulo se escandalizaria com aquilo que estão dizendo hoje que é evangelho. Ele disse, isso é o que o Espírito me avisou há muitos anos atrás. Está me entendendo? Então, o ministério do falso profeta é enganar através do falso ensinamento e induzir as pessoas a continuar dizendo que estão louvando a Deus, que estão bendizendo a Deus, que estão com a Bíblia debaixo do braço e que Deus está abençoando, porque, olha, irmão João, eu já estou com o tempo bem esgotado aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se o diabo, se tem uma coisa que não incomoda a Satanás, é dar dinheiro para o povo. É dar riqueza para o povo. Aliás, você pode ver que ele chegou a fazer essa proposta para Jesus. Tudo te dou se prostrado me adorares. Eu te dou todos os reinos do mundo. Então, dinheiro e melhoria de qualidade de vida não é sinal de que Deus está abençoando uma família, um lar e uma pessoa, não. Porque você pode ter todos
os tesouros desta vida e perder sua alma e ir para o inferno. Mesmo estando de trás de uma religião, você pode ver isso no jovem mancebo de qualidade, rico, mas você vai ver a alma dele no inferno. Quando ele cresce, enche os celeiros e vem e diz assim: comamos e bebamos, porque tarde virá o Senhor. Regala-te, ó minha alma. Mas não é esta a condição das pessoas. Vê qual destes pregadores está indicando as pessoas para viverem uma vida preparada hoje, porque o arrebatamento pode acontecer nesta manhã. Isto é antiquado. Então é daí que aquele pastor lá, líder daquela denominação, disse num programa lá para os pastores que arrebatamento era utopia. É aí onde aquele outro pastor lá de Recife disse que pregar a vinda do Senhor para os nossos dias é terrorismo espiritual. E é aí onde estes malabaristas da fé, que estão na televisão vendendo curas e fazendo prodígios e sinais aí, pode ir atrás deles, que eles não estão preocupados nem um pouquinho de preparar a alma das pessoas para o arrebatamento. Agora, não se esqueça disso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Olha só que eles têm sucesso no que fazem. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Agora, Jesus nunca disse: não, vocês não fizeram. Jesus não nega, porque o poder do nome de Jesus Cristo, que está sendo usado neste comércio da fé, por estes falsos profetas, deporá contra eles no dia final, não só contra eles, mas aqueles que creram no seu engano. Porque este é o propósito de Satanás. Então isso seria, pastor César, um alerta para todas as pessoas que mesmo através da televisão, através do rádio, através dos meios de comunicação, têm ouvido falar da palavra de Deus, mas essas pessoas devem tomar cuidado com esses profetas? Cuidado, e muito cuidado com aquilo que você está ouvindo. Eu volto a dizer, olha aqui, Paulo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Preste atenção. Paulo disse: se um anjo vier dos céus e vos anunciar outro evangelho, considere isto uma desgraça, uma maldição, ainda que venha com sinais. Mesmo que essas pessoas estejam recebendo curas, prosperidade, saúde, todas essas... Ponha seu pé no chão e entenda, põe a tua cabeça no lugar e os teus olhos na Bíblia e a tua alma diante do trono de Deus e busque em Deus uma orientação do lugar aonde você está, o que você está ouvindo, se aquilo é realmente o verdadeiro evangelho ou é um engano para te distrair e te levar para a perdição. Eu estou aqui dizendo, mostrando as Escrituras, que o surgimento de falsos profetas seria uma coisa em grande vulto, mas lembrando que a verdade sempre prevalecerá. Agora, lembra isto, Paulo disse: se um anjo vier anunciar outro evangelho, seja anátema. Para você entender esta Escritura, é necessário que você observe o evangelho que Paulo pregou. Se o teu pastor, que é teu profeta, teu líder espiritual, não prega o que Paulo pregou, ponha uma placa na costa dele: falso profeta. Esta é a verdade. O meu tempo acabou. No próximo programa, irmão João, nós vamos continuar falando sobre o ministério profético. Então vamos agora orar, e eu queria que você ponderasse estas palavras e examinasse a Bíblia e não deixe ser enrolado. Vamos fechar nossos olhos. Deus Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que abençoe estas pessoas com a bênção da revelação, do esclarecimento, e que isto produza na vida delas salvação, aí sim, cura, libertação e
prosperidade em todos os aspectos. Eu os entrego e os recomendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, chegamos ao final deste programa e nós deixamos aqui o nosso contato para que você possa receber em sua casa, em sua residência, gratuitamente, CDs, DVDs e literaturas que nós enviamos para a sua residência. Você pode mandar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos escrever para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou até nos telefonar através dos telefones 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Acesse o nosso site www.feperfeita.org.br e você pode assistir os nossos cultos terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Acompanhe a programação 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita. Acesse www.feperfeita.org.br. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.